Isto são os sinais de que esses dias estariam próximos. Agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa, então, repassar estas coisas e destacá-las, disse o profeta irmão Brana. Preste atenção, você crê no irmão Brana? Então preste atenção nisso aqui. Ele disse, mensagem aos ungidos dos últimos dias, parágrafo 22. Vendo as evidências dos acontecimentos e tudo, então ele disse, então é uma boa coisa repassar estas coisas também, sobre os falsos ungidos, sobre os falsos profetas, falsos pregadores. É bom destacar isso também. Por quê, irmão Brana? Uma vez que os selos foram abertos e descobrir a verdade, então já era perceptível, né, que quando acontecesse a revelação dos selos, eles criariam muitas doutrinas baseadas na mensagem profética. Doutrinas diversas. Agora, para criar uma doutrina fora da doutrina da palavra, você sabe que teria que ser um falso ungido, um falso profeta. Vamos chegar lá. Uma vez que os selos foram abertos, então precisamos descobrir a verdade destas coisas. Qual é a verdade? Onde está a verdade? E o povo precisa estar na verdade. E a preocupação do Senhor Jesus era esta, e é esta, e continua sendo esta. Por causa dos escolhidos, eu preciso abreviar estes dias. Eu quero que vocês notem aqui, em Mateus capítulo 24, Jesus usou o termo Cristos, plural, falando de vários Cristos. Então está falando do quê? De pessoas, homens ungidos. Ungidos, são vários homens ungidos. Então aqui em Mateus 24, observe bem que Jesus falou Cristos. Ele não falou Cristo, singular, mas ele falou Cristos no plural, certo? Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos no plural, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Certo? O ungido é Cristo, mas quando é muitos ungidos, são pregadores. São vários homens. Mas haverá muitos ungidos. Estão vendo? De outra forma, se Jesus quisesse simplificar, a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria assim: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Veja, os termos ungidos, porque a impressão que nós temos, irmãos, é esta, de que quando se fala em ungido, tudo é bom. Não, é o ungido de Deus. Não fale, nós não fomos ensinados assim, não fale contra o ungido do Senhor. E é verdade, não fale contra o ungido do Senhor. Não toqueis no meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. É verdade. Agora, o que nós precisamos observar é isso. Agora, isso parece quase impossível. Veja os termos de ungidos aqui. Veja. Mas notem bem as próximas palavras que Jesus disse. Falsos ungidos e falsos profetas. Quer dizer, esses ungidos seriam pregadores. Um profeta, no Novo Testamento, no Testamento inglês, é um pregador. Então, esses ungidos, eles seriam pregadores. Profetas, pregadores. Aqui não está falando profetas, não está falando de um ofício maior profético, está falando de pregadores, correto? E se levantarão falsos profetas. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. Observe bem. Ungido é o quê? É alguém com uma mensagem. Então, se esse indivíduo tem uma mensagem, ele é um pregador, correto? E a única maneira que a mensagem pode ser trazida é por um que seja ungido. Ele tem que ter unção para poder pregar. Ele tem que ter unção para poder enganar. Então, ele tem que ser um ungido. Agora, um ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira de uma mensagem poder ser trazida é por alguém ungido.
E esse seria um profeta, um pregador, ungido. Está vendo? Então aqui a Escritura, Jesus disse, se levantarão falsos ungidos, falsos mestres. Ah, mas eu estou na mensagem, eu estou sossegado. Ah, é? Você está sossegado? Pois é. E eu quero te dizer que esses falsos ungidos, eles enganariam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Por quê? Porque eles vêm com a mensagem também. Eles vêm citando a mensagem para você. Mas na mensagem tal, o irmão Branham disse. Mas na mensagem qual o irmão Branham falou. Agora, você que é um escolhido de Deus e sabe que esses acontecimentos estariam diante de nós, e que por causa desses acontecimentos, Jesus abreviará esses dias, então cabe a mim e a você pegar isto que eles estão dizendo e levar diante da palavra, para saber se o que eles estão dizendo é mesmo a verdade.